Queridos, a paz do Senhor, amém. Bom estarmos aqui, nesse dia chuvoso. A palavra de Deus nos ensina tudo daí. Graças a Deus, que sempre nos conduz em vitória. Vamos continuar nosso tempo de estudo da palavra de Deus. Quem ama a palavra de Deus? Vou medir pelo tamanho da Bíblia. Levante aí para eu ver. É brincadeira. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus aí no terceira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia. Você pode ficar em pé mais uma vez? Vamos ler o livro inteiro hoje, hein? Terceira carta de João. Quem achou, diga graças a Deus. Diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha para lhe escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena, pois espero vê-lo em breve. Então, conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Os amigos mandam saudações. Dê saudações aos amigos, um por um. Amém, queridos? Pode sentar. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Pai amado, estamos aqui na tua casa, esta casa de oração, de confronto, de conserto, de encontro com o Senhor. Meu Deus, venha falar conosco, Espírito Santo. Toda barreira, qualquer empecilho para o bom entendimento da sua palavra, vem, meu Pai, tirar, venha eliminar, venha nos ensinar como devemos proceder, como devemos agir. O nosso desejo é conhecê-lo mais, fazê-lo conhecido, avançar, meu Pai, em crescer, meu Pai, no Evangelho, crescemos em espírito uns com os outros. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos na terceira carta de João, e a terceira carta segue mantendo o estilo das duas cartas anteriores, nos cuidados do apóstolo com a verdade e o amor sincero, enquanto a obra missionária avança. O contexto do final, não só do final do século I, mas ali meados do século até o final, é um contexto de perseguição aos cristãos, mas também de avanço da obra missionária. Assim também como a obra missionária, a igreja avança,
outros pensamentos concorrentes com a doutrina dos apóstolos também avançam, também crescem. Apóstolos esses que ao final do primeiro século já estavam mortos. O apóstolo João, então, assume o papel de líder mais antigo, se denominando o presbítero ou ancião, combatendo heresias e organizando a vida missionária da igreja, o que era feito através de cartas e visitas pessoais. As igrejas são estruturadas a nível pessoal, envolvendo o nome das pessoas, suas casas, seus recursos e disposição. Não há aqui a PIB de Éfeso, ou uma junta de missões, não há uma pessoa jurídica que distribua as funções e as tarefas. A obra se apoia nas relações interpessoais, laços de confiança, de fé e submissão. O avanço da obra missionária depende dessas relações pessoais. Pessoas físicas que dispõem do que têm para hospedar, proteger e enviar os missionários. Assim, esta não é uma carta, digamos, doutrinária ou de consolo pastoral simplesmente, mas é uma carta pessoal, direto do RH de missões do escritório de Éfeso. Curiosamente, é o menor livro da Bíblia e o único do Novo Testamento que não cita expressamente o nome de Jesus. Fala o nome, né? A gente coloca em letra maiúscula, mas não cita diretamente o nome de Jesus Cristo. Mas é uma carta que tem grande importância para nós, porque nos dá uma visão da obra missionária e nos faz refletir sobre o nosso papel nessa missão. Queridos, a igreja, então, ela avança, ela cresce a partir dessas relações. E essa é uma carta pessoal, porque o apóstolo João diz no versículo 9, eu escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Então há uma tentativa de João de se comunicar à igreja, mas não foi possível. Dessa forma ele escreve uma carta pessoal a um filho amado chamado Gaio. E a reflexão que eu quero trazer essa noite, irmãos, é a partir do pensamento de que o ser humano, ele é um ser social. Desde que somos concebidos, no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento, estamos ligados por laços físicos, químicos e emocionais. Nós nos desenvolvemos sempre em grupos. Estamos sempre em relação. Grupos familiares, igrejas, grupos escolares. Até na escola minha filha participou do G1, G2, G3, grupo 1, grupo 2, grupo 3. No meu tempo chamava diferente, mas estamos o tempo todo desenvolvendo nossas vidas em grupos. Seja grupo do condomínio, rua, faculdade, trabalho. E assim nós vamos aprendendo e internalizando, assumindo papéis. Em cada grupo que você participa, onde você convive, ali você desenvolve algum tipo de papel, seja professor, aluno, papel de pai, papel de filho, papel de avô, papel de advogado, um papel profissional. Assim, existem muitas abordagens psicológicas e sociais que vão estudar o comportamento de indivíduos nos seus processos grupais, nas suas dinâmicas. Essas abordagens identificam o indivíduo por seu papel social. E nessa relação interpessoal entre as igrejas, vão surgir também papéis, e papéis de liderança. Esta carta, essa terceira carta de João, ao ler, me deu essa impressão de ser uma análise para nós muito interessante dessa dinâmica do grupo. E como esses papéis vão surgindo nessa dinâmica, a partir de interesses pessoais, a partir daquilo que eu compreendo do que é o Evangelho, a partir daquilo que eu entendo do que é a verdade e do que é o nosso chamado. Esses papéis vão surgindo. E João vai fazer a análise desses papéis. E quero chamar a sua atenção para os aspectos que vão identificar
os diferentes papéis que vão surgir nessa dinâmica. O primeiro papel que eu quero chamar a atenção é do próprio João, como apóstolo. Ele assume o papel de líder formal aqui dessa obra missionária. Ele está pastoreando a igreja de Éfeso, e Éfeso é uma capital do império ali na Ásia, e tem uma localização muito privilegiada, que a partir de Éfeso você tem acesso tanto à Ásia, como à Grécia, como ali ao mar Mediterrâneo. Então a igreja de Éfeso tem uma localização muito especial e privilegiada. E João está ali pastoreando aquela igreja, e a partir dali ele pode organizar melhor a obra e a vida missionária. Então, quando João escreve a carta à igreja, ele se depara com a atitude de Diótrefes, que não dá acolhida a esses missionários. Em função dessa atitude, ele se dirige a Gaio, que é a carta que nós temos aqui em mãos. Mas quais são as características que nós podemos ver na atitude de João como líder ao se dirigir a Gaio? A primeira característica que me chama a atenção, já no verso 1 ao verso 4, é a expressão de amor e pessoalidade que João dá a essa carta. Apesar de ser, provavelmente aqui, o mais velho, o mais antigo líder, já que os outros apóstolos provavelmente estão mortos nessa época, mas a atitude de sua liderança, as suas palavras, a sua postura é uma postura de amor e pessoalidade. E eu pergunto a você, como é que você identifica o líder? Como você identifica o dono daquela empresa? Qual a atitude que você observa, que você identifica o líder daquele grupo, o líder daquela obra? E João começa o texto dizendo: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. E ele começa a sua carta com uma declaração de amor. Se dirige a Gaio, chamando-o de amado e reforçando o seu amor na verdade. E essa é a primeira característica que eu quero chamar a atenção no estilo de liderança do apóstolo João. É um estilo de liderança marcado pelo amor e pessoalidade, chamando pelo nome e declarando o seu amor. No versículo 2, acompanhe comigo, ele novamente, já no versículo 2, já o chama de amado. Peço a Deus que tudo corra bem com você, que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. E toda a expressão no início dessa carta é de forma direta, pessoal e amorosa. A segunda característica de João é essa solidariedade, como vimos aqui. O desejo sincero de João é que Gaio prospere, é que Gaio vá muito bem, porque internamente na sua alma, João sabia que ele estava bem, que ele estava equilibrado, mas João deseja que agora todas as coisas ao redor, assim como a sua saúde física, vá muito bem. E essa é a marca da liderança de João. Ele olha para o seu filho amado e diz: eu desejo que você vá muito bem. Quantas vezes nós vemos uma liderança que tem a oportunidade, tem o poder, a autoridade para abençoar, tem a oportunidade de expressar o seu amor e abençoar os seus liderados, mas por muitos motivos emperram o processo dos seus discípulos, por outros motivos egoístas emperram o crescimento dos seus filhos e dos seus discípulos. Mas o desejo sincero de João é que Gaio avance, que Gaio cresça, que Gaio prospere, porque Gaio prosperando é mais uma ferramenta na obra missionária. Então, além da expressão de amor e de pessoalidade, a solidariedade
de João é marca da sua liderança amorosa. Ainda no versículo 4, como lemos, outra marca da liderança de João é essa alegria. Ele diz, no versículo 4, acompanhe comigo: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Talvez a nossa maior alegria seja algo que aconteça conosco. Talvez aquilo que mais nos motiva, aquilo que mais nos comove, são coisas geralmente que acontecem conosco. São coisas que nós esperamos para nós mesmos. Mas João está expressando aqui a sua maior alegria. Ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Outra marca da sua liderança é essa expressão de reconhecimento e elogio. No versículo 5, novamente ele diz: amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Esse reconhecimento do bom trabalho, esse reconhecimento da boa obra, muito bem, meu irmão. Às vezes nós temos dificuldade de elogiar. Quantos aqui já ouviram que nada elogiado presta? Quem aqui já ouviu essa expressão? Ih, nada elogiado presta. Não elogia não, porque vai estragar. O que é isso, irmão? O irmão está ali se esforçando, fazendo um trabalho mal feito. Não elogia não, porque o inimigo vai entrar no coração. Que nada. O irmão está ali trabalhando, se esforçando, fazendo um trabalho bem feito. Elogia o irmão. Diga uma palavra doce aí para o seu irmão que está do seu lado. Diga aí para ele uma palavra doce. Cereja, diga a ele, algodão doce. Diga a ele qualquer palavra doce aí. Diga para ele aí. Está ali meu pastor Joás. Você é ótimo, meu pastor Joás. Você é uma pessoa maravilhosa. O pastor que eu mais admiro nessa igreja aqui, depois de Rodrigo, Erivaldo, o pastor... Por que, depois do pastor Bira? Por que não podemos elogiar? Por que não podemos ser agradáveis? Por que não podemos reconhecer o bom trabalho que o irmão está fazendo? E a marca da liderança de João está dizendo: você é fiel, parabéns, você tem feito um bom trabalho. Por que não elogiar? Por que não reconhecer? O cara está cantando bem, está tocando bem, o cara está trabalhando bem, está pregando bem, está discipulando, está evangelizando. Parabéns, meu irmão, continue firme. Quem quiser me elogiar, estarei ali na porta no final do... Que isso. Outra marca da liderança de João é a preocupação do alinhamento da obra. Ele elogia, mas identifica o problema. E ele diz, olha só, versículo 7, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber nada dos gentios. E aqui parece que um grupo de irmãos se converteram e começaram a proclamar a verdade de Deus. E saíram do meio dos gentios sem receberem ajuda, sem receberem auxílio. E João, na sua categoria de líder, está alinhando a obra. No versículo 8 está dizendo, portanto, devemos acolher esses irmãos, para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Ele está sendo claro, ele está sendo objetivo, ele está dizendo qual é a tarefa a ser feita. E na sua posição de líder, nós precisamos, muitas vezes, ser claros. Muitas vezes dizer o que precisa ser feito, o que está faltando, qual é a missão, qual é o alvo, qual é a tarefa a ser realizada. E essa marca da liderança de João, ele está alinhando e sendo claro, e traçando as tarefas e objetivos claros aqui, de qual é a necessidade daquele momento. Outra característica de João, a sua assertividade e sinceridade. No versículo 10, ele diz, agora sobre Diótrefes. Quando eu for aí, farei com que Diótrefes se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas, e não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-lo e expulsa da igreja. Então a preocupação aqui de João de ser assertivo, de ser sincero, de dizer o que pensa, dizer o que sente.
E tem sido interessante a nossa participação no Ministério Geração Graça, nosso relacionamento com a irmã Ana, nosso acorde, Geração Graça, né? Quando a gente faz alguma coisa, a gente faz um simples slide, eu lembrei dela, a gente está fazendo um slide colorido para as crianças, e ela fica animada, diz, que lindo, era isso mesmo. Era isso mesmo que eu queria, era isso mesmo que a gente deve fazer. E ela te vai fazendo o trabalho, a Ana fica empolgada e fala e se expressa assertivamente. Quando ela precisa chamar atenção, ela fica ali procurando o jeitinho de falar, mas fala também, olha, não é por aí, a gente vai fazer, não é melhor assim, não é melhor assado. Então essa assertividade, essa sinceridade precisa ser marca da nossa liderança. E falo assim porque eu creio que Deus tem levantado líderes e vai levantar mais líderes aqui. Não só líderes de grandes igrejas, mas onde Deus te colocar. Eu acredito que você vai liderar pessoas. Seja a sua própria família, seja na sua casa, seja no seu trabalho. Você vai exercer alguma função de liderança. Nem que seja o líder de si mesmo, né? Você vai exercer papel de liderança. E essa é mais uma marca de João, a sua assertividade, a sua sinceridade. Outra marca é o confronto e a correção, como nós lemos. Diante da atitude de Diótrefes, João está disposto a confrontá-lo, disposto a corrigi-lo, e isso pessoalmente. Muitas vezes, na nossa liderança, nós temos essa dificuldade, nós temos esse temor. Mas se estamos ao lado da verdade, se estamos ao lado da obra de Deus, nós precisamos muitas vezes corrigir, nós precisamos instruir e muitas vezes é preciso confronto direto. Muitas vezes nós evitamos esse tipo de confronto porque nos deixa desconfortáveis, mas o prejuízo sendo causado aqui é muito grande. Alguém que está obstruindo a obra missionária e é necessário uma ação direta e pessoal. E o apóstolo está disposto a isso aqui de forma diligente. Assim como ele quer ir pessoalmente confrontar o Diótrefes. Ao final nós vemos também, o versículo 13, quando ele diz, muitas coisas tinha que lhe escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena, pois espero vê-lo em breve, e assim conversaremos pessoalmente. Então essa é uma liderança diligente que está pronta para ir, pronta para partir, para estar onde ele precisa estar. Então é uma liderança que não lidera apenas de longe, mas olha no olho, confronta no olho, também elogia olho a olho, ombro a ombro. E essas são algumas marcas que nós podemos refletir aqui na liderança de João, que se apresenta como líder formal nesta carta. Outro tipo de liderança que vai surgir é do próprio Gaio, uma liderança cooperativa. Então a liderança de Gaio vai surgir como cooperador dessa obra. E a característica que nós vemos na liderança de Gaio, no versículo 2 diz, amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. É alguém que internamente está equilibrado. É alguém que tem a alma sadia. É alguém que está bem consigo mesmo. Estando bem internamente, João disse agora que tudo ao redor também vá bem e que a sua saúde física também vá bem, porque eu sei que internamente, na sua alma, você está bem, está seguro consigo mesmo. Então, uma marca dessa liderança cooperativa de Gaio é alguém que internamente está equilibrado, é alguém que está bem, é alguém que está preparado, que o apóstolo pode confiar a ele essa tarefa, porque eu sei que você está bem para receber. Outra característica da liderança cooperativa de Gaio é a sua fidelidade. Versículo 3 diz, pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade. Você aceita essa doutrina, você aceita essa palavra, você aceita essa verdade, mas não só isso, versículo 5, versículo 4, ele não apenas
é fiel à verdade, mas no final do versículo 3 diz: você vive de acordo com a verdade. Você não apenas aceita esses preceitos, você não apenas confirma esses preceitos, mas a sua forma de ser, sua forma de andar, revelam a forma de você viver. E expressam essa fidelidade na prática. Então, as duas características da liderança cooperativa de Gaio: a sua fidelidade e a sua vida prática. Não só a fidelidade à verdade, mas no versículo 5 diz: você tem sido fiel no que faz pelos irmãos. Não só fiel a esses preceitos, não só fiel aplicando essa palavra a você mesmo, mas na sua obra, de como você apoia os irmãos, você também tem sido fiel. Não só nessa fidelidade, não só de conhecer a lei de Deus e aplicar a sua vida, mas em apoiar os irmãos, aqueles que necessitam dessa obra missionária. Você tem sido fiel aos irmãos. Versículo 6. Outra marca da liderança cooperativa de Gaio é o seu testemunho de amor. Estes deram, versículo 6, deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada de modo que agrada a Deus. Então os demais ao seu redor podem testemunhar desse amor. Gaio não precisa ele mesmo fazer propaganda de si, não precisa ele mesmo postar nada no seu Instagram, não precisa postar nada para ninguém, porque os outros dão testemunho do seu amor e da sua fidelidade. E agora a tarefa direcionada a ele no versículo 8, ele é alguém hospitaleiro. Versículo 8, portanto devemos acolher esses irmãos, para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Você quer conhecer o líder que é cooperativo? Essa pessoa é alguém de equilíbrio pessoal interno, é alguém de fidelidade e vida prática, fidelidade aos irmãos sem acepção, porque a marca dele aqui e a sua cooperação está relacionado àqueles que são estrangeiros. É alguém que recebe testemunho do seu amor e é alguém hospitaleiro. A terceira liderança que aparece nessa carta é a liderança de Teótrefes. Enquanto João é o líder formal, enquanto Gaio é o líder cooperativo, Teótrefes aparece como líder da resistência. Alguém que aparece colocando-se como obstáculo àquela obra. E quais são as características da sua liderança de resistência? No versículo 9, aparece uma característica terrível. Ele aparece como desejo e apego ao poder. João diz: escrevi algumas palavras à igreja, mas Teótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Uma característica de uma liderança resistente é esse desejo e apego ao poder. E é algo que não é difícil de perceber, não é algo que é difícil de diagnosticar. Alguém que anseia pelo poder, alguém que anseia muito mais pela posição, acima dos irmãos, acima das pessoas. Outra característica dessa liderança resistente, versículo 10, João diz: ele não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-lo. Ele é alguém que não é hospitaleiro. Ainda nesse mesmo versículo 10. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. Outra característica dessa liderança de resistência é alguém que é caluniador e difamador. Além disso, ele é alguém que impede o acolhimento desses missionários, desses irmãos, e expulsa da igreja aqueles que acolhem. E
Quantas às vezes a gente fica pensando, poxa, que absurdo alguém expulsar alguém da igreja. Mas quantas vezes, por uma palavra mal colocada, nós não afastamos as pessoas de Deus? Quantas vezes, por um gesto, por uma palavra, por um ato, nós não afastamos as pessoas da igreja? E essa característica dessa liderança de resistência é alguém que tem desejo, apego ao poder, não recebe os irmãos, é caluniador, impede os outros de acolher e ainda exclui, se esforça para afastar da igreja. A última liderança que aparece aqui é o Demétrio. Esse, possivelmente, um líder da missão. Então, acredito que o Demétrio, possivelmente, ele esteja com alguma comitiva, levando essa carta até Gaio. E esses são esses irmãos que saíram do meio dos gentios e carecem de acolhida, carecem de encaminhamento. Então, possivelmente, esse Demétrio, junto com outros irmãos, está de posse dessa carta, entregando a Gaio. E quem sabe esse Demétrio seja o líder dessa missão entre os gentios. E uma característica desse líder missionário, é claro, ele saiu em missões, né? Então, você não pode esperar que um líder missionário seja alguém que sempre fique. O líder missionário é aquele que vai. Então, a marca de que há missões no seu coração é porque você vai, você está disposto a ir, você está disposto a obedecer, sair do seu lugar de conforto e obedecer aquele chamado. Então, Demétrio e possivelmente aquela comitiva saíram do meio dos gentios, mesmo sem receber nada, e carecem agora da hospitalidade de Gaio. Isso no versículo 7, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber nada dos gentios. Outra característica dessa liderança missionária, versículo 8, portanto devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Outra característica é que são proclamadores da verdade. E versículo 12, quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Outra característica, eles têm um bom testemunho de todos. Queridos, João conclui essa carta em tom de confiança e amizade, certo de que a carta terá efeito, diferente da carta que ele escreveu à igreja que Diótrefes ali interrompeu, mas essa carta pessoal, pelo seu conhecimento de Gaio, pela sua confiança, amizade e amor, ele tem essa confiança de que essa carta terá efeito. Uma expressão de cuidado com a obra de Deus e o cuidado missionário. O que cabe a nós é responder a pergunta: qual é o seu papel na obra missionária? Qual é o seu papel de liderança na obra missionária? Como você pode cooperar? Como tem cooperado? E muitas vezes não fazer nada, não ajudar, já é também uma resposta. Então essa é uma carta que nos faz refletir sobre as características de uma boa liderança, de uma liderança cooperativa, de uma liderança missionária, mas também de uma liderança que é resistente, que atrapalha a obra de Deus, de pessoas que aparentemente são líderes, mas que não vêm de Deus, que não conhecem a Deus. O que você tem feito pela obra missionária? Qual a resposta e quais características que você pode perceber em você mesmo e que os outros têm percebido em você, que marcam o seu papel, a sua liderança nessa obra? Feche seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Pai amado, nós agradecemos pela leitura desta carta, obrigado porque chegou até nós. E através dessa carta nós podemos refletir sobre as características de uma boa liderança,
as características de uma liderança de resistência, as características de uma boa liderança focada, dirigida a missões, assim como foi naquele tempo, Senhor. Hoje também precisamos de líderes. Assim como foi naquele tempo, hoje também precisamos de pessoas dispostas, preparadas, com uma linguagem amorosa, assertivas, que entendam qual é a necessidade desse tempo. Assim como o Senhor levantou o apóstolo João, Gaio, Demétrio e outros, venha levantar nesses dias líderes, pessoas dispostas, com o coração na tua obra, para responder de forma assertiva ao teu chamado. Essa é a nossa oração, o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém, queridos?